Vamos deixar nosso corpo relaxado, suavizado, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada, resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro, os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva, luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte que eu tenha a consciência vibrante de Cristo em meu coração. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação e a consciência dos ensinamentos de Jesus Cristo, de Buda e de Krishna esteja presentes em meu coração. Que assim seja. Concentre-se na força infinita de Deus, de todos os seres bondosos e iluminados que estão nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando por direito divino. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar nosso corpo suave, descontraído. Agora, nós vamos ler a Sutra Sagrada. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 direções virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar
das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Vamos nos aliviar, vamos relaxar esse corpo e pensar na luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar nosso corpo suave, descontraído. Agora, nós vamos ler a Sutra Sagrada. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozates que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 direções virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Vamos nos aliviar, vamos relaxar esse corpo e pensar na luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar nosso corpo suave, descontraído. Agora, nós vamos ler a Sutra Sagrada. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo
de alcançar a sabedoria iluminadora, nos bosats que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 direções virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Vamos nos aliviar, vamos relaxar esse corpo e pensar na luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar nosso corpo suave, descontraído. Agora, nós vamos ler a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora, nos bosats que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 direções virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Vamos nos aliviar, vamos relaxar esse corpo e pensar na luz divina do Pai, do Filho,
do Divino Espírito Santo. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar nosso corpo suave, descontraído. Agora, nós vamos ler a Sutra Sagrada, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de alcançar outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 direções virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que são apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Vamos nos aliviar, vamos relaxar esse corpo e pensar na luz divina do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo.